Tudo bem? Estamos de volta para o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje, tendo por objetivo a lição de número 10, denominada Sonambulismo Torturado. É muito interessante o caso que nós teremos acesso no estudo de hoje. Mas antes de abordá-lo, com todas as suas características, com todas as suas particularidades, eu gostaria de recordar uma determinada passagem do livro Ação e Reação, em que André Luiz tem a chance de ouvir a seguinte lição: fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Libertam-nos quando se enraizam no bem, que sintetiza as leis divinas, e encarceram-nos quando se firmam no mal, que nos expressa a delinquência responsável, enleando-nos, isto é, enovelando-nos, envolvendo-nos, por essa razão, ao vinco sutil da culpa. Afirma velho aforisma, velho ditado popular na terra, que o criminoso volta ao local do crime. Daqui podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. Eu me lembrei desta passagem do livro Ação e Reação exatamente porque ela retrata, sintetiza tudo aquilo que nós veremos no estudo de hoje. Um estudo que leva em conta a presença naquele grupo que André Luiz e Hilário, sob a supervisão do Aulus, têm a oportunidade de conhecer, um estudo que nos apresenta alguém torturada, uma pessoa torturada, uma mulher, pela companhia de alguém por ela prejudicado, mas principalmente por isto que está aqui referenciado nesta passagem de ação e reação. Nós seremos libertados quando as nossas criações mentais forem benéficas, mas seremos cada vez mais envolvidos quando elas disserem respeito ao mal que praticarmos. Nós estamos diante de um caso muito interessante. Nos capítulos precedentes, nós vimos sempre a atuação do grupo, ora através do dirigente do grupo, que aqui também comparecerá. Raul Silva é uma das personagens do estudo de hoje. Porém, os médiuns ostensivos, aqueles cujos nomes, em parte, já aprendemos, e que, de certa maneira, se colocam à disposição da espiritualidade para o trabalho prestado pelo grupo, nós perceberemos que hoje a questão não diz respeito ao trabalho deles. Pelo contrário, alguém que comparece buscando um tratamento que nós veremos ser necessário, mas que talvez não produza os frutos que se aguarda naquele momento, alguém que comparece é quem vai permitir a comunicação mediúnica.
É por isto que o título diz tudo. É um sonambulismo torturado. É alguém que tem a expressão da atividade mediúnica à maneira de um sonâmbulo, que não dirige aquilo que está acontecendo, não tem o domínio daquilo que está acontecendo do ponto de vista espiritual e se faz torturada, no caso, pelos atos praticados anteriormente e principalmente pela ausência de perdão. Nós estamos diante de 3 espíritos. Um desencarnado, 2 encarnados. A história que os envolve, os detalhes, são apresentados no decorrer do capítulo. E eles nos levam a uma profunda reflexão sobre as nossas próprias condutas. É muito interessante porque a atividade mediúnica permite este exame permanentemente. Quando nós temos a oportunidade de receber alguém no exercício da tarefa mediúnica, estejamos na condição de dirigentes, de médiuns ostensivos, de médiuns de suporte, é muito importante que, ao término de cada trabalho, nós nos recordemos daquelas lições que presenciamos, para delas retirarmos a mais profunda oportunidade de refletir. Porque as mensagens que nos chegam, as comunicações que instrumentalizamos ou ouvimos, elas, via de regra, nos falam a respeito de desacertos. E são desacertos que, de certa forma, explicam dores enfrentadas por aqueles espíritos na realidade mais ampla em que se encontram. E nós, que prestamos atenção naquelas comunicações, que ouvimos aqueles relatos, algumas vezes nos furtamos de fazer o que era preciso, qual seja o de parar e meditar. Será que também não adotamos posturas iguais no nosso dia a dia? Será que também não prejudicamos aos outros com a nossa forma de ser, a nossa maneira de agir? O recado daquele trecho do livro Ação e Reação é muito claro. Nossos espíritos, que refletem os pensamentos que temos, as criações mentais que muitas vezes concretizamos em gestos, em palavras, elas vão nos conduzir à evolução, se forem benéficos. Porém, podem nos reter, se forem voltados para o prejuízo do outro. Estavam ali no grupo, como relata André Luiz, 2 pessoas. Um casal, como André Luiz constata, marido e mulher. Um distinto cavalheiro com uma jovem senhora na fila dos enfermos, que seriam, de certa maneira, atendidos do ponto de vista dos encarnados. O grupo lhes permitia o comparecimento, certa feita para facilitar o tratamento. E nós veremos que é uma prática não apenas saudável, mas que se sujeita
a uma boa qualidade do conjunto do grupo. Via de regra, naqueles grupos onde os nomes são apresentados, a presença das pessoas não é admitida. Porém, há grupos, sim, com muita seriedade, que permitem, nas hipóteses de tratamento, principalmente em casos de processos obsessivos bem enraizados e de difícil equação, que se faça esse tratamento direto. Não se vai buscar apenas, como nós veremos, socorrer a entidade que está ligada à pessoa atendida. E hoje é uma entidade ligada a ambos os que comparecem, e os três adquiriram um vínculo que, infelizmente, não os conduziu à situação diferente daquela da aflição que experimentam. André Luiz observa que a mulher estava quase que envolvida pelo homem que seu marido era, na presente oportunidade encarnatória, mas também na oportunidade anterior, porque se apresentava muito debilitada, doente. A partir do instante em que eles prestam a atenção no casal, constatam, através da informação do Aulus, que se trata de um casal num enlace, numa união que é uma provação redentora. Se nós pararmos para olhar a expressão, veremos que não se trata de nenhum processo que não exija a participação deles, é a prova. E o redimir-se significa ter uma prova com o propósito de ajustar-se com equívocos que praticamos. E por bondade, mas acima de tudo pela força da justiça divina, como vai ficar muito claro nas lições do Aulus, nós nos vemos reunidos outra vez ao lado daqueles que precisam do nosso apoio, que precisam constatar o nosso reajuste e que também eles carecem reajustar-se. Nem sempre aqueles que aparecem à busca ou na busca do atendimento são vítimas de algozes espirituais. Muitas vezes são eles os algozes. Foram eles que causaram o desequilíbrio. Foram eles que trouxeram para outras existências um sofrimento que não foi capaz de ser aceito e, acima de tudo, perdoado. É muito, muito sério prejudicar alguém, notadamente se a pessoa que prejudicamos estiver no mesmo nível nosso, que temos a dificuldade de ofertar o perdão, que temos a dificuldade de exercitar a aceitação. Por essa razão, aqueles três espíritos ali estavam, mais uma vez, apresentados no mesmo ambiente, dois reencarnados, o terceiro, de certa maneira, engendrando um processo de perseguição que não era de agora, mas que precisava ser desfeito, precisa ser eliminado. Qual a melhor maneira? Bem, tentar atendê-los aos três. André Luiz percebe que alguém ingressa no recinto trazido pelos guardas espirituais.
é liberado o seu acesso. E as descrições que ele faz sobre a pessoa, sobre o espírito, são muito fortes, mas fortes mesmo. É detentor de um perispírito denso, traz os estigmas, as marcas da alienação mental. Ele diz é um louco desencarnado em todas as letras. Tem o olhar turvo, a fisionomia congestionada, cerrada, forte e uma indisfarçável inquietação. A sua figura, diz ele, para quem não é acostumado ao tratamento da enfermagem de pessoas adoecidas espiritualmente e dementadas, traria repulsa imediata. Bastaria vê-lo para que quem não tivesse experiência se sentisse amedrontado, porque ele nem bem ingressa no ambiente e já se constata que traz a cabeça apresentando uma ferida enorme. E o que é mais sério, uma úlcera extensa na região da garganta. Ele revela, naquele momento, a maneira pela qual desencarnou. Os reflexos perispirituais do que ele próprio não foi capaz de afastar em razão das condutas que sofreu. E ele se precipita em relação à jovem como um felino, diz André Luiz, sobre uma presa, se atira sobre ela. E eles se envolvem de tal forma que ela, como que transfigurada, começa a gritar. Ela não sai do próprio veículo físico, nós vimos a experiência do médium que se afasta para poder atender alguém completamente dementado também. Esta foi uma das lições que precederam a que estamos estudando hoje, porém ela não tem o ajuste nem o conhecimento necessários para agir de maneira diferente daquela que, apavorada, sente-se atacada. Começa a contorcer-se, entra num pranto convulsivo e está totalmente abraçada do ponto de vista fluídico por aquele que ali comparece. A entidade a envolve totalmente. E ela começa então a chorar. O seu organismo cede àquela influência, mas não consegue falar. Por mais que tente, a sua voz não sai. E as suas frases não são inteligíveis. Clementino, o diretor do grupo, faz com que Raul, aproximando-se daquela moça, comece a oferecer-lhe, através dos passes, um alívio que é dúplice. Ela os está recebendo do ponto de vista fisiológico, mas o espírito que ali está também é atingido. Os fluidos que ele dirige a ambos, aos poucos permitem que, através dela, nós ouçamos as queixas que ele traz. E elas não são queixas fáceis de se compreender. Filha desnaturada, criminosa, nada te salva. Você vai comigo para as trevas para partilhar a dor que eu tenho.
Não quero socorro. Quero estar com você para que você esteja comigo. E aí, por duas vezes, ele diz tudo aquilo que justifica esse tipo de envolvimento. Na expressão não te perdoarei, nós podemos parar um pouquinho e pensar nas razões pela qual Jesus nos pediu, nos orientou. Se estivéssemos diante do altar para apresentar uma oferta a Deus, mas tivéssemos algo contra alguém, que esquecêssemos a oferta, voltássemos até aquela pessoa para com ela nos ajustarmos. É muito interessante, porque quando a gente vê o contexto dessa orientação na realidade em que Jesus encarnou, nós percebemos nitidamente o alcance que ela tinha. Para o hebreu, estar no templo, poder promover a sua oferta, era nada mais e nada menos do que cumprir a maior obrigação que ele podia cumprir. Não era ele quem apresentava as ofertas para Deus. Essa era uma tarefa do sumo sacerdote. Porém, ele podia deixar com os outros sacerdotes as suas oferendas, e elas seriam depois, em seu nome, apresentadas. Era o cumprimento de uma obrigação. Jesus olha para aquela gente que faz isso como regra, porque é orientada a assim agir, e diz: esqueça a oferta, esqueça o cumprimento dessa obrigação. Se você tem algo contra alguém, esqueça. Volte-se e vá resolver. Volte e vá resolver. Para que não aconteça que você, não tendo mais como caminhar na luz, reencontre aquele com quem você não se harmoniza e entre vocês a situação fique muito pior. O perdão, o oferecimento do perdão é a chave. O inimigo, que eventualmente não nos quer bem pelas nossas posturas, ele é alguém que não foi capaz de nos perdoar. Se fosse, nós talvez não sofrêssemos a sua perseguição, o seu envolvimento. Entretanto, ainda que ele tivesse a generosidade do que perdoa, e todos precisamos perdoar, seria imprescindível de nossa parte, ajustar-nos e também nós cumprirmos com a nossa parte, demonstrando que o mal praticado não se repete. Cada reencarnação que temos, meus amigos, é um misto que envolve esse processo com as novas oportunidades. Então, a gente tem em cada reencarnação a chance de se quitar com os equívocos de ontem e evitar cometê-los e a outros na jornada de agora. Porque, do contrário, na contabilidade dos nossos espíritos, o saldo fica sendo muito negativo. E saldo negativo, como acontece para nós aqui em relação à prática bancária, à compra e venda, etc., gera cobranças, gera encargos. É muito simples entender a recomendação de Jesus, dada, insisto, para quem via naquele ato o ato mais importante, que era o de estar perante Deus, porque eles entendiam que Deus morava no templo.
E se mesmo nesse processo, que era o mais significativo, eles tivessem algo em relação a alguém, recomendava a Jesus, esquecessem, ter ali comparecido e fossem em busca daquele com quem precisariam se harmonizar. O envolvimento desse espírito é muito claro. E ele continua de maneira a demonstrar: a justiça está em mim. Sou advogado da minha própria causa. E a desforra é o meu único recurso. As frases dele são categóricas. Ele tem ciência do que está fazendo. Pode não ter consciência do quanto se prejudica. Porém, ao prejudicar quem lhe fez sofrer, ele entende estar cumprindo com um papel que lhe é assegurado. Então, nós temos um quadro terrível, porque a moça era alguém que já experimentava, e não de agora, um comportamento muito próprio, muito próximo do desequilíbrio. Ele foi qualificado por André Luiz como um louco, um alienado. E ela trilhava o mesmo caminho. Mas por quê? O Aulus começa a explicar. É um caso doloroso, como de muita gente que nós conhecemos. O Hilário diz, isso parece evidente, né? É ela quem fala e gesticula. E o Aulo diz, sim, mas quem fala por ela, quem a imantou é o companheiro. E esse companheiro espiritual tem um vínculo cérebro a cérebro, do ponto de vista perispiritual, com ela. Ele então antecipa para buscar um conhecimento a seguinte pergunta: ela vai se recordar do que aconteceu aqui agora? De jeito algum. De jeito algum. Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas, desorganizadas pelo amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua essa junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, ela cai em profunda hipnose, qual acontece com uma pessoa magnetizada, nas demonstrações que o hipnotismo nos dá, e passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios, e mostrando para que eles observassem no corpo da jovem senhora a garganta avermelhada e entumecida, ele esclarece. Nesta hora, tem a glote dominada por perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão, torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Não é ela quem fala, é ele que fala por ela. Sob controle, como nós havíamos visto? Não, sem controle algum. Sem controle algum. Termina aqui, com esse esclarecimento, a primeira fase do nosso estudo. São 4 os pontos que a gente tem que percorrer. E o primeiro deles nos mostra exatamente isso. Um casal que busca ser amparado, um espírito completamente desequilibrado, e a permissão espiritual
para que aquele que está desequilibrado se aproxime de quem é diretamente responsável pelo sofrimento que ele experimentou e, o que é pior, né, ainda experimenta, deixando que, sob o controle de todos aqueles espíritos, ele pudesse falar. O Raul vai tentar, como nós veremos, esclarecer o amigo perturbado, mas não terá êxito, porque o processo, como veremos, é um processo de longo, muito longo curso, já que aquilo que foi praticado não é algo que possa ser de imediato aliviado, principalmente se quem foi a vítima ainda não se conscientizou sobre o perdão. Toda a fala do Raul será dirigida para a tentativa de compreensão dele, por parte dele, de que era necessário perdoar. O segundo bloco começa com uma análise a respeito do que está acontecendo. É Hilário quem toma a iniciativa de tomar a palavra para, de certa maneira, proporcionar o ensinamento que o Aulus vai ofertar. Mas, diz Hilário, eles estão tão entranhados que eu fico perguntando se mesmo na vida comum não serão, a bem dizer, eles duas almas num só corpo, assim como duas plantas, distintas uma da outra, a se desenvolverem num vaso único. Eu digo assim, na experiência vulgar, ela não é influenciada de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsidia? E o Aulus diz: parabéns, você examina o assunto com critério. A nossa amiga, no lar, é um enigma para os familiares. É uma moça de notável procedência, possui muito boas aquisições culturais, entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. A princípio, ela era alguém melancólica, insatisfeita, tinha alguns distúrbios circulatórios e muitas crises nervosas. Doente desde a adolescência, em vão opinaram os clínicos a respeito daquilo que ela efetivamente tinha em termos de moléstia. Um cirurgião renomado resolve operá-la da tireoide, por entender que dessa delicada intervenção ela ficaria livre de tais padecimentos. Mas isso não deu certo. Embora a delicadeza da cirurgia, o problema não foi equacionado. Ela então conhece, um pouco depois, esse cavalheiro que está ao seu lado e que com ela se uniu, tendo por propósito o de talvez ajudá-la a melhorar-se. Ele vinha em sua ajuda. Quem sabe o casamento não a equilibrava. E ela rapidamente ficou grávida. A gravidez, no entanto, não resultou no que era esperado, porque ela receberia o perseguidor como seu filho. Mas, quando lhe sentiu a aproximação, experimentou um temor imenso e
impermeável a qualquer sugestão, inclusive do seu próprio espírito, provocou o aborto com rebeldia e violência. Essa frustração foi a brecha que favoreceu ampliar-se a influência do adversário invisível no círculo conjugal. E ela passou a sofrer multiplicadas crises e com uma aversão imensa pelo marido. Às noites, ela é colhida por fenômenos de sufocação e de angústia, e isso amargura o seu marido, que se apresenta desolado. Pouco importa o tratamento, porque muitos médicos foram chamados, mas nada produz efeito. Ela está em franca demência e foi conduzida até uma casa de saúde, onde experimentou 2 tratamentos que, à moda, eram tratamentos vistos como recomendáveis para os episódios de alienação: o tratamento com insulina e o eletrochoque. Porém, isso não resolveu, e ela continuou da mesma forma. Como está no intervalo da internação na casa de saúde, na clínica de natureza psiquiátrica, ela voltou para a família. E foi aí que o esposo resolveu buscar a ajuda da doutrina espírita. E ela tem sido trazida aqui para tomar os passes e para permitir manifestações como esta que nós estamos presenciando agora. Eles vivem numa simbiose de extremo desespero. Aí, então, o Hilário resolve perguntar: mas e se ela tivesse uma nova maternidade? O Aulus diz, então, seria ótimo. Porém, pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou, na fuga das obrigações que lhe cabem, ela não vai receber de pronto esse privilégio. Ela teve a chance, mas afastou a oportunidade. Deliberou não ter de volta alguém que ela própria houvera prejudicado, porque sentiu em espírito as vibrações de uma entidade com a qual não se harmoniza. Seria mesmo algo muito bom, mas ela não tem condições de usufruir do que lhe denomina um privilégio. Aí o André Luiz se lembra que muitas mulheres se fazem mãe dentro de hospícios, hospitais de tratamento de moléstias mentais, que, na realidade brasileira, espelhando aí a realidade quase que mundial, há exceções que ainda praticam esse tipo de internação, desapareceram, foram aos poucos desativados. A reforma psiquiátrica, que é toda a mudança de uma legislação, da maneira como se encaram as moléstias mentais, ela acabou eliminando a internação. Ainda existem clínicas que se especializam nesse processo, mas para que a pessoa seja internada, exige-se hoje a sua concordância. E o tratamento em centros de apoio, em núcleos cujo processo se desenvolve no chamado período de dia, e depois a pessoa volta, ou apenas a consulta e a medicação, é que são a regra que nós adotamos. O Aulus retoma para explicar ao
André Luiz que a posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza, mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos que tinha assumido traz para ela um desequilíbrio imenso no centro genésico. Nossas defecções mais íntimas, diz o Aulo, embora desconhecidas dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. E dá aquela que, para mim, é a lição do capítulo. São duas, essa é a primeira. Se você tiver aí o capítulo na frente, anota, destaca isso no trecho, porque é muito importante. A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Para mim, este é o ponto mais importante do capítulo. Há um segundo que eu vou chamar a atenção depois, mas esse, todas as vezes que eu torno ao capítulo, e eu tenho ele anotado comigo há tanto tempo, ele sempre me faz pensar muito. A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Então é importantíssimo que nós entendamos até que ponto nós estamos passando por situações de desequilíbrio em decorrência de nós próprios. Porque a gente busca escoras e justificativas, mas de repente toma uma lição dessa para parar e pensar profundamente no quanto nós nos desequilibramos e quanto isto pode nos comprometer o funcionamento orgânico. Nós buscamos, muitas vezes, os consultórios médicos, as receitas, as prescrições, achando que conseguiremos reverter quadros que só serão revertidos a partir do nosso próprio equilíbrio enquanto espíritos. Nós somos os condutores do corpo. Se espiritualmente estivermos equilibrados, e para isso é necessária a filiação ao bem. Sem essa filiação, nós não vamos para lugar nenhum. E vamos destrambelhar corpos sucessivamente. Por quê? Porque não somos equilibrados espiritualmente. Quando a gente estudou mecanismos da mediunidade, foi bastante alertado por André Luiz no sentido de que a meditação, a reflexão, as boas ideias deveriam presidir os nossos dias. De tal sorte que, com base nesse tipo de postura, nós cuidássemos de prevenir o que daqui para frente pode nos suceder. Não dá para voltar atrás, porque o de trás é o débito contraído, mas dá para evitar contrair novos. Dá para evitar pensar bem antes de falar, pensar bem antes de agir, ter a ideia daquilo que efetivamente somos, e nós não somos o corpo. A prova maior disso está na postura que o caso trata. Essa moça já teve intervenção cirúrgica, já foi levada a ser examinada por todo tipo
de médico que à época detinha conhecimento hábil para tentar oferecer uma solução, mas a solução não chega. E é triste constatar, dando spoiler sem querer dar, que ela não virá tão cedo, que serão necessários ainda muitos e muitos ajustes para que a ajuda possa produzir efeito. Abre-se para nós, então, o terceiro bloco, onde eles têm a oportunidade de voltar a acompanhar o trabalho do Raul em relação àquela pessoa que ali estava. Na verdade, em relação aos dois. E vamos colher o espírito por intermédio da jovem, dizendo: para mim não há recurso. Sou um renegado. E diante do convite para que perdoasse, para que fizesse uma inflexão de amor, desculpando para ser desculpado, a gente diz isso na prece, às vezes repetida e refletidamente. Perdoa na medida em que eu perdoar. Se eu não exercito o perdão, não adianta pedir perdão. Deus não nos quer ofertar essa dádiva de absolvição e arrependimento. Isso é uma construção teológica que data mais ou menos aí do século XII. Não é por aí o caminho. Eu preciso modificar a minha maneira de agir, entender que erro, mas os outros erram também. Não ser o crítico, aquele que aponta as falhas quando as tem. Eu preciso modificar a mim mesmo. A melhor maneira de não me desequilibrar, de conseguir avançar, é sendo a pessoa que busca fazer o bem. Dá para a gente praticar, Nazil, o bem em todo momento? Claro que não. Estando evolutivamente vinculados ao mundo de expiações e provas, para nós, não errar é um desafio imenso. As nossas posturas são equivocadas. Mas a gente já tem um sinal de alerta e sabe que precisa corrigir isto. E na medida em que corrige, tem condições de ampliar o amparo recebido e de equilibrar-se. Nosso objetivo é o autoequilíbrio. Porque convidado a amar, convidado a perdoar, a resposta dele é uma só: não posso, não posso. É maior do que a sua vontade, o perdão. O que ele tem hoje é o desejo de vingança e está tendo êxito. Está tendo êxito. O Aulus, então, resolve explicar para eles toda a situação. Vocês estão vendo o que é uma mediunidade torturada. Não podemos nos esquecer, diz ele, que as causas do suplício de hoje estão enraizadas nas sombras de ontem. Os templos vivem repletos de dramas comoventes, mas que se prendem a um passado próximo e mesmo remoto. Portudo, quem tiver depois a oportunidade, vá ao capítulo 5º do Evangelho, onde a gente entende as causas próximas e remotas das aflições. É lá que Kardec, levando em conta a frase de Jesus, equivocadamente apresentada, em marcha os aflitos, foi traduzido por bem-aventurados os aflitos. Mas em marcha quem sofre aflição, porque foi ele o semeador da aflição. E se outro eventualmente nos coloca tal aflição em meio à jornada,
cabe-nos perdoá-lo, para não atrair o tipo de vínculo que nos dificulta o avanço. O esposo de agora, diz ele, foi no pretérito um companheiro muito nocivo para essa irmã obsidiada. Ele a induziu a envenenar o pai adotivo, que é o verdugo que agora a persegue. Ela era herdeira de considerável fortuna, com o testamento já garantido, na sua condição de filha adotiva e única. Percebendo que o homem queria mudar as disposições porque não aceitava a sua ligação com ela, ele então a induz a agir no sentido de eliminar o entrave do que os impedia de estar juntos. E ela, desprevenida, insensata, não consegue sair da influência do noivo. E o que faz? Bem, ela vai e resolve envenenar aos poucos o próprio pai. E tem êxito. Depois de 2 semanas de uma falsa medicação, ela consegue, com uma pequena dose de veneno, fazer com que o pai que a adotara desencarne. Depois de um pequeno período de luto, ela se uniu ao marido, que agora está ao seu lado mais uma vez, e constatou que ele não era nada daquilo do que ela imaginava ser. O pai, de certa forma, estava correto quando não queria que eles se unissem, porque ele era um jogador inveterado, um libertino confesso, e ela ficou em profunda miséria moral e física. Mas não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, que ela passou a experimentar, a palavra é deles, horríveis momentos íntimos. Para a justiça terrena, o parricídio, a morte do pai pelo filho, não foi registrado. Porém, nos tribunais divinos, a nossa consciência é tal tribunal. Isso ficou assinalado. E o longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto ainda aqui nós estamos vendo o trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes de uma provação redentora. Como vemos, a tragédia da nossa irmã enferma vem de longe. Nos planos inferiores da vida espiritual, ela vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima, que se lhe fez vingativo credor, e na atualidade está enfrentando uma nova etapa da mesma luta. Tem o pensamento enovelado por ele. Da infância para a puberdade, o assédio era à distância, mas quando ela se torna moça, o inimigo de outrora reaparece. E é, primeiro, o marido atual com a tarefa de ajudar a reeducá-la, mas o pai
encontra uma maneira de agora exercer o desequilíbrio total. O desequilíbrio total. Ela não é vítima, a não ser dos seus próprios equívocos. O que deixa claro para todos nós que se a semeadura é bem livre, a colheita a gente não tem como fugir. Eles ficam, de certa maneira, chocados com as informações que recebem. E nós também. Porque não tendo essa leitura, os dramas que nos chegam não conseguem ser explicados de forma clara. E alguém pode até antecipar, mas não seria bom saber que a gente está reencarnado ao lado de alguém que nos prejudicou e que também prejudicamos e que tem... Não. Se a simples aproximação desenvolve todo esse desequilíbrio, vocês imaginaram o desequilíbrio em que viveríamos, sabendo que temos ao lado pessoas a quem prejudicamos tão grandemente? Como seria a nossa maneira de agir? A reencarnação, esquecendo-nos, ainda que não por completo, de tudo aquilo que acumulamos, é efetivamente uma bênção, porque o contrário se torna muito perturbador, muito perturbador. O André Luiz cede a palavra ao Hilário e ele coloca para eles: com que então nosso amigo tem o seu débito a saldar para com a mulher doente? É verdade, diz o Aulus. O poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo do serviço, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor. Seja na ampliação do bem, aí está a lei de amor. A oportunidade que temos é de ampliar o bem, ou quando ele não se faz presente no resgate de nossas dívidas, que é resultante do nosso deliberado contato com o mal. Ela sofre os efeitos do parricídio. Ela envenenou, matou o próprio pai, porque queria desfrutar dos prazeres que acabaram por lhe desajustar o plano da consciência. Agora, quem a inspirou está junto e vem aí para contribuir para a restauração que é imprescindível. André Luiz exterioriza toda a sua tristeza de ver aquelas pessoas e lhe chama a atenção o homem, o marido, que estava frustrado, tristonho, e ouve de Aulus a seguinte explicação: o companheiro, na atualidade, não é feliz. Recapitula a antiga fome de sensações, por isso procurou essa mulher com quem convive. Mas ele acabou por encontrar, foi uma irmã doente, que o obriga a meditar e sofrer. Que quadro! Que quadro! Então, nós vamos, com essa junção de peças, entendendo o drama que envolve aquelas três pessoas. Alguém que não perdoa e que se envolve na reencarnação, como já se havia envolvido enquanto desencarnada estava
àquela moça, por quem ele devotara todo um apreço, todo um carinho. Ele a adotara, porque certamente seus pais não tiveram condições de mantê-la, resolveram deixá-la. Mas o fato é que alguém com amor, com carinho, se aproxima. E ao não aceitar que ela se envolvesse com alguém que poderia prejudicá-la, tenta impedir. O que faz aquele que estava com o caminho sendo impedido, ele dá um jeito de sugerir. Para que a gente seja feliz, é preciso que seu pai não continue vivo. Do contrário, nós não seremos felizes. De alguma maneira, ele sabia que ele estava mudando as suas disposições e parte dos bens não ficaria com ela. Parte dos bens não ficaria. Se a gente for às disposições do direito da época, entende isso com uma clareza tão grande. E o desespero bate. Então ele sugere, vamos matá-lo. Faça isso. E ela concorda. Envenena o pai. Ele vem a morrer, mas o espírito não morre. O corpo fica, o espírito não. E revoltado porque alguém a quem ele tanto protegera lhe tira a oportunidade da existência, ele se volta contra ela e a persegue. A desequilibrou na realidade espiritual, permanece desequilibrando na presente reencarnação, e ela, que está numa casa de tratamento para dementes mentais, quando volta a reencontrá-lo no grupo mediúnico, expressa todo o desequilíbrio que essa aproximação provoca. Aquele que outrora houvera sido o mentor da atitude absurda por ela tomada, agora a tem por esposa. E também, agora, não consegue ter um momento de paz, porque a gente não pode encontrar paz prejudicando os outros. É impossível dormir tendo ocasionado mal para alguém. E a gente se arrepende. E em espírito se desequilibra. E vem com isto aí um drama. Um drama que demanda tratamento. É a última parte do nosso estudo. No quarto grande bloco, Aulus é questionado por Hilarion. Ela pode ser considerada médium? Nós sabemos, porque Allan Kardec nos deixou isso claro, e é evidente que a colocação do Aulus não é desconhecendo o que falou Allan Kardec, mas é no propósito mesmo da ilustração, do conhecimento e do reforço. Todos os espíritos são médiums. O que ele queria dizer, se aquilo era uma mediunidade ostensiva, nós temos ali a oportunidade de ver o seguinte ensino. Como não? É um médium aflitivo, em processo aflitivo, de reajustamento. É provável que demore ainda alguns anos na condição de doente, necessitada de carinho e de amor. Encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, purifica-se através das complicações do sonambulismo torturado. Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de duas coisas. E aqui é que eu vejo o segundo ensinamento profundo. O sofrimento deve despertar em nós a paciência e a boa vontade. Para o grupo que a acolhe e nela própria,
no sentido de reajustar-se, mas ensina-nos ele sem qualquer perspectiva de produção imediata de resultado. Ela não vai melhorar agora. Mas a presença dela, diz André Luiz, é útil aqui? Como não? Como não? Ela e o esposo são o núcleo de trabalho em que os nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. Além disso, o impacto da doutrinação, do esclarecimento, não é perdido. Noite a noite, reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. O perseguidor compreenderá a necessidade do perdão para melhorar-se. Primeira consequência. A enferma fortalecer-á em espírito para recuperar-se como é preciso. Segundo, e o esposo vai adquirir a paciência e a calma para que possa realmente ser feliz, porque ninguém é feliz tornando os outros infelizes. Nesse momento, eles constatam que o espírito que a envolvia, porque certamente chegara o tempo necessário para permitir o desligamento, ele é levado do ambiente e ela volta a experimentar relativa normalidade. O Aulus, então, deixa claro que o Clementino nos permitiu hoje ver um problema que é vital em termos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade. A mediunidade precisa ser completa no mundo. Médiuns, diz ele, repontam em toda parte, mas raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para diante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve à retaguarda, nós precisamos aprender a fazer duas coisas: tolerar e ajudar, porque só assim a gente edifica para o bem. Tolerar e ajudar para poder sintonizar com o bem. Eu vou me permitir voltar ao trecho com que nós abrimos a nossa conversa de hoje. Nós nos reportamos a uma passagem do livro Ação e Reação, também ditado por André Luiz a Chico Xavier. E no trecho, nós somos convidados a refletir a respeito daquela ideia de que as nossas criações mentais são as mais importantes, porque é do espírito que tudo provém. Se elas são ligadas ao bem, libertam-nos, porque nós nos unimos às leis divinas. Porém, se elas se firmam no mal, elas nos encarceram e nós não conseguimos sair das delinquências que praticamos, porque somos criaturas que experimentam a culpa. O criminoso volta sempre à cena do crime. É isso que diz o dito popular. E
do ponto de vista espiritual, não resta a menor dúvida. Nós voltamos, porque temos a oportunidade de, revendo os equívocos que cometemos, nos ajustarmos. Porque, do contrário, o nosso pensamento vai ser preso ao ambiente e à própria falta cometida. Ninguém, no âmbito da justiça divina, consegue fugir de suas próprias opções, de suas próprias criações. É importantíssimo que a gente guarde isso. O dia de hoje, a lição de hoje, nos conduz a esse raciocínio, a essa mesma conclusão. Nós aguardamos você para o próximo encontro, onde a gente vai dar continuidade ao estudo dessa obra que cada vez mais fica rica, enriquecedora. São capítulos que nos apresentam sempre lições profundas e que vale muito a pena meditar, refletir, para que a gente possa entender de maneira mais amplificada os sofrimentos e as dores, não tentando lê-los pela ótica apenas da realidade encarnatória. Somos espíritos em jornada evolutiva e os nossos débitos nos acompanham sempre. Até a próxima.